Olá, muito boa tarde. Está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho. Hoje eu recebo Lea Michan, uma gaúcha de Porto Alegre. Já morou em Israel, Nova York, Rio de Janeiro. Agora está morando aqui em São Paulo. E como psicanalista e autora do recém-lançado Meli, está agora aqui em São Paulo com a gente, não é? Apresentando esse livro muito legal, romance e ficção ao mesmo tempo, e ela vai contar tudo sobre isso. Tudo bem, Lea? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar no seu programa. Obrigada, querida. Olha, é muito legal, porque assim, o Meli é um livro... Só uma coisinha, é Mali. Mali. Como é diz verdade. um amigo meu, há males que vêm para bem. E este é um deles. Então, a Mali é um livro de romance, né, que mistura mistério e ação. Me conta essa mistura. Foi uma mistura que deu super certo? Olha, eu sou psicanalista e a vida toda eu sempre gostei de ler, adoro ler, e a vida toda buscava um livro. Um livro que fosse envolvente, prazeroso e ao mesmo tempo enriquecedor. Que conforme eu fosse lendo, eu fosse me inspirando e aprendendo, não fosse só uma leitura pelo prazer. Eu não encontrei, eu acabei escrevendo o livro, né? O Mali, que é um livro que foi lançado recentemente, agora em novembro, final do ano. Esgotou na Saraiva, já teve que devolver. Esgotou na Livraria da Vila, teve que devolver. Uma escola adotou para os alunos, porque tem parte histórica, ele vai e vem na história do tempo, ele volta para a Segunda Guerra Mundial para falar dos avós, para entender o presente, então vai para o passado, vem para o presente. Enfim, tem mistério. É um livro interessante. É tão interessante porque em hebraico tem um significado. Exatamente. Não é? Aliás, é um significado super profundo. Então, Mali. Me empresta o livro que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Mali. Ma quer dizer o que em hebraico. Ma. E li significa para mim. Mali, traduzido para o português, significa o que há para mim, o que resta para mim, o que cabe a mim, o que é meu, qual o significado da minha vida, enfim, a gente pode dar todas essas traduções. Mali também é o nome da protagonista dessa história. Então é daí que vem o nome Mali. E me conta um pouquinho da sinopse, sem muitos detalhes, porque eu quero que as pessoas leiam o livro, não é? Olha, só um pouquinho, só para dar um gostinho, porque senão vai perder a graça, porque tem um mistério que as pessoas ficam assim muito curiosas para chegar até o final. Tudo começa, era uma vez uma menina que perdeu tudo na vida, menos a si mesma, porque ela pôde se perguntar Mali. Alguém que se perguntou o que há para mim não perdeu a si mesmo, né? Ainda tem uma lucidez. E então essa menina vai parar num orfanato, vai trabalhar num circo, acontecem coisas no orfanato que deixa a gente de cabelo em pé, então ela foge. Enfim, do outro lado do mundo tem um lindo rapaz que todas as jovens se apaixonam por ele. Do outro lado do mundo, quer dizer, na Ilha de Capri, eu descrevo os cenários, o pessoal viaja, né? Tem uma pousada maravilhosa. Inclusive, um amigo pergunta assim, mas aonde fica La Dolce Vita? Que é o nome da pousada. E eu digo assim, na minha cabeça, que ele estava indo para Capri. Então, é encantador. No outro lado do mundo, na Ilha de Capri, tem um lindo rapaz chamado Pietro. O Pietro é adotado e não conhece o paradeiro dos pais dele. Ele não sabe o sumiço, se ele foi abandonado, se ele foi rejeitado, se morreram, o que aconteceu. Então, quando ele chega lá aos 18 anos, ele vai atrás. E a história é surpreendente, coisas que se passam com ele e o que aconteceu com os pais dele é algo, assim, inesperado, né? Nesse tem alguns personagens, né? Um livro de superação. Se fala assim que o livro é superação em forma de ficção. Então, tem um rapaz também lindo, amigo do Pietro, da Ilha de Capri, assim, um rapaz assim com vida, com ânimo, que gosta de sair, de passear, de acontecer. Ele sofre um acidente e perde a função das pernas.
E para um rapaz tão, assim, ativo como o Max, o nome dele é Maximilian, o Max, isso é uma coisa terrível. Então, ele começa a elaborar essa perda. Ele chora o luto, ele sofre, como todo mundo, e aí ele começa a elaborar essa perda, e como ele elabora de tal maneira que ele encontra a arte. E na arte ele começa a colocar todo esse movimento, essa vida, essa coisa ativa dele. E ele adora a arte, ele se encontra na arte, a tal ponto que ele fica grato pelo acidente, por encontrar uma razão melhor para viver. Né? Esse é só uma pontinha do que vai se passando com os personagens do Mali. Agora, você trata o tema como psicologicamente enriquecedor, né? Por que você analisou dessa maneira? É interessante. Tem momentos no livro que acontecem coisas muito difíceis, muito duras, que os personagens passam por situação de abandono, de exclusão, de rejeição. Os personagens do livro na história deles, mas quem de nós não passou? Quem de nós não passou, só muda a história. Mas todos nós nos sentimos rejeitados, excluídos, abandonados, sofremos perdas, né? Perdas, às vezes, a pessoa que a gente ama vem a falecer, ou nos deixa mesmo. E agora, o que fazer? Então, no livro, então as pessoas sofrem e elas começam a pensar. E elas começam a elaborar. E a maneira delas pensarem, elas começam a pensar de tal maneira como se eu estivesse conversando com meus pacientes. Elas vão pensando e chegando à conclusão, são coisas que eu diria para o paciente. Então, quem lê já começa a abrir a mente para outras possibilidades nos momentos difíceis, para elaborar, né? O foco, como você comentou, é superação. Então, você como psicanalista, você sente nos seus pacientes e no ser humano de um modo geral que a superação é de uma certa forma uma maneira muito down de lidar com aquilo? Será que de repente a gente não coloca essas situações da nossa vida muito em foco por algum motivo, alguma questão talvez que seja carência ou algum motivo assim para chamar um pouco a atenção, ou realmente a pessoa sofre, é difícil superar até por uma questão orgânica até. A superação é uma questão orgânica? Também. Cristina, você toca em pontos importantíssimos. Não dá para generalizar todos os seres humanos. Assim como se a gente olha para a nossa mão, cada dedo da mão da pessoa é diferente, cada ser humano é diferente, cada pessoa tem a sua maneira de lidar com as dificuldades, com as tristezas, as perdas, as frustrações, enfim, tudo que a vida traz. Tem pessoas que fogem, que não entram em contato com a dor e não atravessa aquilo, mas também não cresce com aquilo. E aquilo que ela sofreu, que ela não sofreu, mas que passou por ela uma perda e ela não elaborou, não pensou, não atravessou. Eu costumo dizer assim, quando a gente tem uma situação difícil na vida, ou a gente é atravessada por aquilo, ou a gente atravessa. O famoso filósofo Nietzsche dizia assim, o que não me destrói, me fortalece. E é profunda, essa frase é uma grande verdade. Então, cada um tem seu jeito único e singular de lidar com as questões da vida. Então, você me pergunta, que maneira, né? Como é que a gente tem uma situação difícil, como fazer? Às vezes, no início, até a ficha demora para cair, como se diz, né? Então, vamos respeitar esse tempo, né? Às vezes alguém recebe uma notícia impactante, triste, difícil e fica parado, né? Eu tenho mães no consultório que receberam a notícia de que elas receberam uma criança que não era, que tinha alguma síndrome, alguma situação, então aquilo impacta. Uhum. E a ficha não cai. Então elas dizem assim, o médico dizia, então, ele tem síndrome de Down. E eu falava, mas eu não estava entendendo, eu não realizava. Ou quando eu soube que minha mãe ou meu pai faleceu, eu dizia, e não realizava. Então, a gente precisa de um tempo. Como uma fruta precisa amadurecer, tudo precisa de um tempo. Então, respeitar o tempo. Mas depois que passa um tempo, que a notícia começa a encaixar na mente, nas emoções, aí, em geral, tá, o que é bom, chora.
sofre, porque é momento de chorar. A tristeza, a frustração está aí. Depois, são várias etapas, é um processo. Agora eu já entendi, a ficha caiu, eu já entendi, isso já entrou, eu não posso ficar me lamentando para o resto da minha vida. O que fazer? Então agora nós vamos tentar elaborar. Alguns conseguem sozinhos encontrar o bom do mal, que nem o que eu estava falando do rapaz que perdeu a função das pernas. Uma mãe que teve o filho que tem alguma síndrome, que é especial. Então, ela vai fazer o luto do filho dos sonhos, né? Daquele do idealizado, para poder, e vai chorar, e vai sofrer. E aí, ela vai se abrir para esse que ela tem agora. E trabalhar, e viver com isso que ela tem da melhor maneira possível. É possível se tornar um companheiro de si mesmo? Belíssima pergunta. Sim. As pessoas vêm se queixando muito de solidão. Solidão. Ah, eu não vou almoçar sozinha. Eu não vou ver um filme sozinha. Eu não vou no shopping sozinha. Aí eu falo, sozinha? É com você. E aí, as pessoas não se tocam que tem alguém dentro delas. Por quê? Por que as pessoas não são companheiras de si mesma? E a solidão, assim, esmaga a pessoa. Porque elas não investem em si. Elas não entram em contato com elas mesmas. Elas, por exemplo, mania de consumo, por quê? Porque a pessoa não entra em contato. Ela não sabe qual a real necessidade, fome, desejo, o que ela precisa. Então, ela olha para as vitrines para fora e compra, ou come, ou busca os outros. E ela nunca se satisfaz, porque ela está tentando preencher um vazio, mas que ela não está tocando no real vazio, entendeu? Então, para ser companheiro de si mesmo, é preciso dialogar com você, investir em você, se conhecer, por aí. Não é fácil. Autoconhecimento é tudo, né? Uhum. Editora, quem está na base de Mali? Da Mali. Então, o livro Mali, que está aqui, né, que vocês podem vê-lo, ele é da Primavera Editorial. Está à venda nas melhores livrarias do Brasil ou pelo site. Eu encontrei também, posso falar propaganda? Bom de Faro, contatos. Buscapé, tudo isso vocês encontram, vale a pena. E principalmente o site da editora, Primavera Editorial. Algum outro contato que você queira deixar para quem quiser encontrar? Eu vou deixar então o meu blog. Eu não sei direito, é assim, Psicóloga Responde, tudo junto, .wordpress.com. Se você colocar no Google, Psicóloga Responde, Lea, o primeiro que entra é meu. Eu tenho mais ou menos, em média, 100 ou mais visitas por dia. Maravilha, e eu trato de todos os assuntos, todos. Criação de filhos, relacionamento afetivo, relacionamento humano, delícia, dores, né, do coração, sentimentos negativos. É uma delícia, né, a gente poder realmente contar com um profissional, né, que consegue ajudar as pessoas a se encontrar. E eu te agradeço muito por ter vindo aqui falar sobre esse livro, sobre um pouquinho sobre você, e que a gente consiga se encontrar outras vezes. Cristina, o prazer é todo meu, Obrigada. É uma delícia estar aqui, esse programa é muito gostoso e você é uma pessoa muito, muito acolhedora. Obrigada. Leia, obrigada, viu? Nós nos encontraremos mais vezes, combinado? Se Deus quiser. Sim. Obrigada. Pessoal, olha só, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas na volta você fica aí, que eu estou aqui com o pessoal do elenco do Esconderijo. Fiquem ligados, a gente volta já.
Bom, falando de superação, amor, sofrimento, encontros e desencontros, o nosso segundo bloco continua falando sobre paixão em suas diversas manifestações, né? O tema do Esconderijo, um espetáculo que está aí com uma série de novidades para você agora até o final de março, né, que vai ficar em cartaz até o final de março. Eu recebo aqui Renato Bisoni e Léo Chakra. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Bem-vindos. Tudo bom, Cristina? Tudo ótimo. Então aqui do meu lado eu tenho o Léo, né, do lado do Léo, o Renato. E o Léo é o diretor do espetáculo. Então, assim, além de diretor, você também é o autor do texto? Cristina, antes eu quero falar que eu estou de óculos escuros porque eu tive um problema no olho. Não é para... O Cacá Rosset tem uma frase, né, que ele diz que usa óculos escuros para ser reconhecido, né? Não é o caso, nem em homenagem a nenhum general chileno. Não. Eu estou meio ruim do olho. Fica à vontade. O que importa é que, olha, super agradecida, né, mais uma vez por vocês estarem aqui com um problema no olho e tudo. Olha que coisa boa, Léo. Então quer dizer que você é o autor de um texto e, assim, pelo que o pouquinho que eu conheci do texto, que eu vi ali, parece que ele é baseado em uma experiência real ou não? Baseado numa experiência real. Eu não sei, agora você me pegou, né? Eu já ouvi muito, né, que as pessoas escrevem sobre elas, né? O Domingos de Oliveira fala muito isso, né? O Fellini, em forma de ficção, sempre tem coisas autobiográficas, mas no meu caso você diz real de um fato real. De que eu acho que assim... aconteceu algo parecido de verdade. O trio amoroso ali, aquela confusão, eu acho que isso é comum, não é? Não é, Renato? É comum? São dois triângulos amorosos que acontecem dentro do Esconderijo, né? Uhum. E a Juliana, que é a protagonista, é uma que jovem... Lívia, que é a Lívia que é a Lívia Prestes, que é uma jovem revolucionária. Ela começa com seus ideais, ela começa a visitar os mundos do Fred, que é o meu personagem. Jornalista. Começa a visitar o mundo da Marina, que é a Aline Abovsky, e o mundo do Pedro. Então, esses quatro personagens acabam se envolvendo em dois triângulos amorosos. Uhum. E enquanto ela vai conversando com esses personagens, ela vai descobrindo o mundo, porque é uma jovem que está conhecendo a vida. E a grande questão, no final, é saber com quem cada uma vai ficar. Né? Se a Marina vai ficar com o Pedro, se a Juliana vai ficar com o Fred. Essa é a grande questão que leva o público a saber o que vai acontecer. E o que eu achei mais assim, interessante, assim, até meio peculiar no texto, é que envolve o regime militar, 1969, não é? Isso. Então, assim, além de tudo, naquela época, uma época rigorosa, um regime super rigoroso, né? Eu acho que as pessoas não tinham nem a liberdade que a gente tem hoje em relação, né, a afeições, amores e tudo mais. Era uma coisa meio que até escondida, porque tudo era pecado, todo mundo, né? Tudo era horrível. Na verdade, eram duas revoluções contrárias, né? Que os militares chamaram de revolução o golpe, né? Uhum. Na verdade, foi um golpe, não foi uma revolução, mas tinha revolução cultural no Brasil, né? E não no Brasil, em vários sentidos, né? Teve a geração do é proibido proibir na Europa, né? O Maio de 68, o Woodstock nos Estados Unidos, né? Os contra, o Vietnã, mas há quem diga que na América Latina foi a única geração que realmente tomou o poder, né? Uhum. Que não foi só uma revolução cultural, vide a nossa presidente Dilma Rousseff, né? Realmente eles pegaram o poder. Isso que o Renato está falando, assim, de se vai terminar ou não a questão amorosa, na peça, porque não depende de gostar ou não gostar, são outras coisas que são envolvidas, né? Porque são outras variáveis, né, que envolvem o universo dos personagens. Então... E aí, mas assim, na realidade, você como jornalista daquela época, né, que até eu achei interessante, vocês consideram aquele anos do chumbo, né, anos de chumbo que falavam antigamente. O Hélio Gaspari chama também, né, para não falar, muita gente detesta a dita branda, né, eu também, né?
anos de chumbo, período militar, mas de certa maneira foi uma ditadura, sim, né? E assim, na realidade, o personagem que o Renato faz, que é o Fred, um jornalista naquela época, né? E aí assim, você comparando um jornalista daquela época para um jornalista contemporâneo, né? Porque eu acho que você, como ator, você tem que dar uma fuçada nisso, sim, né? Sim. E qual é a diferença do personagem que você nota como um jornalista naquela época e um jornalista de hoje? Existia essa liberdade de liberdade de imprensa, então, né? acho que já começa com a tecnologia, né? Não existia a tecnologia sofisticada que a gente tem hoje. A gente acabou fazendo um estudo sobre isso, porque, por exemplo, tem uma cena da Juliana que vai visitar o Fred, que é até engraçado eu dizer isso como personagem. Ela vai visitar ele e eu falo, e o meu personagem diz o seguinte: poxa, mas por que você não me escreveu que vinha? Né? Então, e tem outras coisas que a gente acaba percebendo que não funciona muito bem. Ontem, por exemplo, a gente fez um espetáculo, o telefone tocou na plateia. Olha eu tentei só. até achar um caco para poder consertar a história toda, tal, da época, mas não tinha como, porque não tinha celular. A gente ia inventar alguma coisa, mas não tinha como. Se fosse uma peça nos dias de hoje, aí tudo bem. E realmente, eu até queria fazer um apelo. Uma vez eu fui assistir a peça dos 7 minutos do Fagundes, e realmente desconcentra o ator. Queria fazer um apelo: quem for assistir um espetáculo, deixa no vibracol, desliga o telefone. Desliga, né? Ou desliga, porque assim, ficar também no vibra, você já fica desconcentrado, você nem presta atenção. Você vai para assistir o espetáculo e você não assiste nada, porque você fica preocupado com aquele negócio vibrando. Quer dizer que, né, complicadíssimo. O pessoal desliga o celular, né? E o interessante do cenário de vocês é que ele é um cenário marcante, propositadamente, como todos os cenários, mas no caso de vocês ele é bem marcante porque ele impõe determinadas situações ali, não é isso? A ideia foi fazer um cenário que remetesse a um jovem país e também aos personagens que acabaram de sair, que estão começando a vida, né? Saíram da casa dos pais, com a ligação com o Brasil, que era um país que na época era muito jovem. Hoje eu não diria que o Brasil é um país jovem, né? Já tem até uma certa importância, mas a preocupação do cenário foi essa coisa do papel também, porque jornais e revistas e papéis, porque tem uma personagem que é uma professora, uma filósofa, né? E um personagem jornalista. E na verdade a diversão deles era as cartas, o papel, né? Que nem o Bisoni estava falando, o Renato. Por que você não me escreveu que você vinha, né? Mas não era só uma questão de prática, as pessoas gostavam de escrever. Bom, escrevem hoje, né, nas redes sociais e tal, mas naquela época o papel, o cheiro do papel era muito importante, né? Então a gente procurou não ter só objetos, o telefone fixo e os papéis, que os LPs que lembrassem até o cheiro do papel, né? Que parece que vai sumindo, né? Olha só. A gente tem aí algumas imagens, Fê, tá no ponto? Vamos lá. Aí então vocês são realmente um trio, esse é o elenco completo, certo? Isso. Que é Renato Bisoni, Lívia Prestes e Aline Bovski, né? Bovski. Aí vocês de novo, isso são todos como personagens já, ou vocês já estamos caracterizados. Caracterizados, mas isso está isso em estúdio. Não, isso em estúdio, Tá, ok. E aí então isso já é o figurino de vocês. Na verdade não, a gente foi mudando um pouco. Vocês vão conforme mudando? o tempo sempre vai aprimorando, mudando, consertando, refazendo. Que legal, então a cada espetáculo é um figurino? É bem orgânico. Bacana, então isso é muito mais do que diversificado, né? Onde, quando e até quando vocês ficam em cartaz? Bom, a gente está no Teatro Augusta, 943. A gente fica em cartaz até 25 de março. Os horários são sexta às 9h30, sábado às 9h e domingo às 19h. Então, a gente, graças a Deus, o teatro tem ficado lotado. E o que eu queria pedir é que o público chegasse um pouco mais cedo para garantir o seu lugar, porque tem gente indo embora para casa. Olha então só. É muito gostoso.
Que coisa boa, acho que essa é a satisfação do trabalho do ator. Sempre bom manter o otimismo, né? Não é? Que coisa boa. Assim, quem quiser saber mais sobre vocês, encontra vocês aonde? A gente tem uma página no Facebook, Esconderijo. Uhum. Inclusive a gente até divulga no final da peça para ter esse contato com o público, para a gente obter opinião, sugestões, críticas. Então a gente abriu essa página do Facebook para falar com o público. Maravilha! Vocês querem deixar algum recadinho para o público de vocês, alguma mensagem que vocês acham importante passar para o público de vocês? Sim, por favor. Aqueles que assistiram, continue divulgando, a gente agradece. E aqueles que não foram, por favor, vão nos achar. Maravilha. Pessoal... Cristina, para terminar, se tiver tempo, que você perguntou, eu fiquei pensando fatos reais. E eu tenho um irmão que é jornalista, que é correspondente de guerra, né? Olha Eu só. não sei se isso influenciou você. Se isso influenciou um pouco, talvez, né? Não sei. Mas eu tenho irmão mais novo, né? Que bacana. Eu acho que assim, às vezes até meio que sem querer a gente acaba caminhando em algumas trilhas que a gente já meio que conhece, não é? Porque isso que aconteceu nos anos 60 acontece hoje em alguns lugares do mundo, no Oriente Médio, por exemplo. Exatamente. E com o Facebook, né? Os jovens na rua. E eu fui cara pintada, né? Mas você foi? Você tem cara de cara pintada. Lá pelos idos de 92, né? Que bacana. Eu acho que assim, o Brasil é um país que precisa que realmente o povo reaja em relação a algumas coisas. Mas não é uma peça chapa branca, não é uma peça esquerdista, longe disso. Só é usada como pano de fundo. Poderia acontecer em qualquer época. Sim. Você já pensou, de repente, reformular isso para uma época contemporânea? Mas é até uma teoria do Brecht, né, que dizia que você vê alguma coisa lá atrás ou num país diferente, aí a plateia faz a ponte, olha, aparece os dias de hoje, né? Porque senão os jornalistas fazem melhor também, né? Porque a gente vai brigar, não é? Vira até uma matéria jornalística. Lógico, e é difícil. Muito legal. Mas assim, os mais velhos, eles relembram, né, o período, né, e ficam, nossa, como é que vocês conseguem, não passaram, não nasceram naquela época. E os bem mais novinhos, né, começam a ter o primeiro contato com isso, né? Com certeza. A gente queria aproveitar e te convidar para ir assistir. Obrigada, Esconderijo. Com certeza. Por favor. Estarei lá. Então tá Obrigada. Olha, super sucesso para vocês, agradeço imensamente a presença. Obrigado. Viu? Obrigado. E que vocês aí, depois dessa temporada, abram mais espaços, aí voltem, né? Quem sabe? Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, é o seguinte, Espaço Recado, nosso Espaço Recado de hoje é o evento desse mês de março do patrocinador Metal Center, do dia 7 a 9, a gente tem a 27ª Convenção Nacional, né, na Praia do Forte, na Bahia. Dia 8 tem Reis Anchel, que é oferta integrada em Salvador, também na Bahia. Também no dia 8, que é Dia Internacional da Mulher, tem a UVESP, que é o Legislativo Passado a Limpo, em São José dos Campos, do 12 a 16, tem Brasil PAC no AIMB. Mais informações você acessa o site www.metalcenter.com.br, navegue à vontade nessa página, que tem muitas dicas para você, falando sobre meio ambiente, eventos interessantes, de repente cursos, dicas de cursos, uma série de coisas que pode te ajudar aí no seu dia a dia, ok? Semana que vem eu volto aqui com muito mais notícias para você, eventos, tudo de bom e com certeza convidados para lá de interessantes que você merece, é certo. A gente se vê semana que vem. Tchau.